os centros espíritas vieram para nossas casas, né? Isso é bastante interessante, né? A gente observar hoje como mudou, né? Como fala, a pandemia, né? Nos uniu à distância, né? E mostrou que é possível a gente mesmo nas nossas casas, né? Estarmos todos unidos. Uma questão interessante sobre esse tema é que, né, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Ele abre espaço para a gente poder pensar, né? Suportar, né? E o perdão. Foi muito interessante que nessa semana, basicamente, anteontem, no domingo, eu acordei pela manhã e senti a presença espiritual, né? Duas presenças. Foi interessante. Eu senti a presença de um irmão necessitado e senti a presença de um guia espiritual. E ambos ali, um a cobrar e o outro a aconselhar. E como foi interessante esse encontro de domingo de manhã. Depois eu conversei com a minha esposa, né? E vi que tem tudo a ver com o estudo que nós vamos comentar e conversar hoje. Porque a gente fala o suportar, mas parece uma carga, um peso muito grande. Nós temos que suportar. Só que o que a gente tem que pensar e refletir é como viver neste mundo onde esse suportar seja mais suave. Nós temos dois caminhos, e depois eu ainda vou voltar nesse caso de domingo, tá, gente? Nós temos dois caminhos a seguir, né? Nós temos, quando a gente escolhe evoluir, quando a gente escolhe crescer e começar a nossa evolução retilínea, nós temos dois caminhos a seguir. O Chico Xavier chega a comentar esses dois caminhos. Ele chega a comentar no livro A Sombra do Abacateiro, na página 82. E ele reveste esse comentário com a passagem de Jesus, né, que tem a ver tudo com o nosso tema, que é Mateus capítulo 11. E quando a gente vai observar lá em Mateus capítulo 11, eu não vou ler o texto, para a gente não ficar cansativo, mas eu gostaria que depois vocês pudessem ir até o texto, lê-lo. Eu tenho uma forma diferente de estudar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não gosto de estudar versículos separados. Acho valioso, acho muito bonito, inclusive o miudinho, que foi desenvolvido, né, pelo Seu Leão, foi desenvolvido em Belo Horizonte, com o Honório, né, fizeram um trabalho muito bonito. O que é o miudinho? Você pega palavra por palavra e tenta estudar palavra por palavra para tentar entender o que está acontecendo. Não é que eu não gosto, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco a essência. Eu gosto de estudar o Evangelho de uma forma diferente, eu gosto de estudar o Evangelho por capítulo. Eu quero pegar um capítulo e tentar entender o que Cristo quis dizer no capítulo de ponta a ponta. E aí a gente percebe um fato interessante com relação a essa questão, que no capítulo 11 de Mateus, são os discípulos de João Batista que vão procurar Jesus. Vão procurar Jesus para que ele possa, para perguntá-lo, a pedido de João Batista, se ele era o Messias ou se eles deveriam esperar por outro. Porque na cultura, né, judaica, havia a concepção que a chegada do Messias acabaria o sofrimento. E logo depois que João Batista conhece Jesus, ele foi preso. Então, gerou uma dúvida. Será que ele realmente é o Messias? Afinal de contas, eu estava esperando o fim do sofrimento, foi só ele chegar e começou o sofrimento. Então, Jesus fala o seguinte, volte e fala para João Batista, olha lá, ó, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos se limpam. E o que mostra realmente que ele era o Messias, que ele é o Messias, o Cristo planetário, foi o que ele falou logo depois. Ele falou assim, e os pobres pregam o Evangelho. Foi a primeira religião que chegaram para os desvalidos. Foi a primeira religião que chegaram para os que não tinham nada. Os que sofriam realmente.
E acho que um pouco dessa essência ainda se perdeu hoje. Nós vemos que são raros os núcleos religiosos e evangélicos que lutam para entender e não para fazer a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela existe no Evangelho, mas lá no Antigo Testamento, você vai ver a teologia da prosperidade até Isaías. E o que é a teologia da prosperidade? Se você fizer parte de uma religião, você vai ficar rico financeiramente, né? Não é rico de conhecimento, tá? É rico financeiramente. E isso a gente vai encontrar no Antigo Testamento, e há um motivo que encontramos no Antigo Testamento, porque para o hebreu, antes de Isaías, profeta Isaías, eles acreditavam que eles eram mortais, ou seja, vão morrer e acabou. Mas que existia Deus que era imortal e que você poderia receber recompensas por ser um aliado, um seguidor de Deus. Então, nesse processo, se eu vou receber alguma recompensa do que eu, porque por estar servindo a Deus, tem que receber em vida. Afinal de contas, depois que morreu, acabou a vida. Eu sou mortal e tem os imortais. E outra coisa também que eles acreditavam que existiam vários deuses, apesar dos deuses dos hebreus ser um só. A gente vê, por exemplo, quando o mar fecha sobre o exército do faraó, há um comentário dizendo o seguinte, e isso porque o Deus de Israel é mais forte que os deuses dos faraós. Ou seja, os deuses do faraó eram deuses diferentes do Deus deles, então era lógico que o Deus deles tinha que ser mais forte, né? Ou seja, os outros são parlamentaristas e nós somos presidencialistas, nós temos um só, eles têm um monte, só que o nosso é mais forte que todos eles, né? Fazendo uma analogia com o regime político. Então, o que acontece? Eles conseguiram, né? Eles tinham essa visão de que haviam vários deuses, mas o Deus que regia o grupo de Israel era um só. E que quando morresse, acabava. Então, se eu vou receber alguma recompensa, tem que ser em vida. Aí surgiu a teologia da prosperidade. Quando Isaías, a partir do capítulo 12, vai escrever, inclusive mudou o discurso totalmente do capítulo 12, a gente observa como fica muito mais conciso a partir do capítulo 12, ele diz o seguinte, não, os nossos irmãos mesopotâmicos, os nossos irmãos egípcios estão todos enganados. O Deus deles é igual ao nosso. Então, a partir daí, a Bíblia para de falar aquela coisa, destrua os meus inimigos, porque os meus inimigos são filhos do mesmo Deus que eu. E também, a partir dali, o Isaías também falou o seguinte, a nossa recompensa não é para cá, é para após a vida, que a vida continuou. Então, Isaías deu aquela noção de vida após a morte, e a partir daí, nós observamos que os profetas, né, não ficaram mais ricos como eles ficavam antes. Ou seja, a nossa recompensa não é para receber em vida, é para receber após a morte. Então, a teologia da prosperidade, ela é aquela teologia que tem que trabalhar com o Antigo Testamento, onde a gente vê que ela é possível. Quando a gente observa o Messias, o Filho, né, do Filho de Deus, né, quer dizer, o Espírito crístico que teve aqui junto de nós, nosso Mestre Jesus, ele não tinha uma pedra onde reclinar a nossa cabeça, a gente começa a questionar o seguinte, que teologia da prosperidade é isso, né? Quer dizer, ele não tinha nada, né? Nenhuma pedra não tinha reclinar na cabeça. A pessoa mais pobre do Novo Testamento é Jesus. Mas o Evangelho, né? Ele veio para, né? Mais pobre no sentido seguinte, você não vê que ele não tinha uma posse material, né? A única posse material que ele tinha era a sua veste, que foi jogada, como fala, foi repartida entre os soldados, né? E ele ganhou um manto, e esse manto ele ganhou quando preso, que foi dado por Herodes, um manto que não tinha costura, quer dizer, aquilo ali não era dele, né? Foi colocado para ele lá, e sobre esse lançaram a sorte, como inclusive demonstra, né, o que estava escrito no Salmo, que estava escrito no Salmo 22. Tá. Então, o que nós observamos? Nós verificamos, né, que Jesus veio mostrar o evangelho para os mais pobres, os validos do mundo. E aí, quando os discípulos saem, né, os discípulos de João saem, ele falou, o que vocês vão ver no deserto? A voz que clama no deserto. Vocês não vão ver os homens vestidos, bem vestidos, porque esses estão nos castelos. Vocês não vão ver a cana agitada ao vento, porque isso não é importante. Vocês vão ver a voz que clama no deserto. E eu vos digo, esse era o Elias que havia de vir. Então, nesse processo, Jesus afirma que João Batista é a reencarnação de Elias. Quando o anjo Gabriel também anuncia para Zacarias que ele vai ter um filho, ele fala o seguinte, esse é o Elias que havia de vir. E no alto do Tabor, quando Elias se materializa para Jesus junto com Moisés, os discípulos depois questionam
por que Elias não veio antes de Jesus? Ele falou assim, ele veio, só que vocês não reconheceram. Os discípulos entenderam que se tratava de João Batista. Então, João Batista é a reencarnação de Elias. E aí, o que acontece? Nós observamos que quando Elias precisou manter a fé do povo em Deus único, ele precisou acabar com os seguidores de Baal numa competição. Ele ganhou a competição, que era uma competição que mostrava as questões da ação de Deus, né? E quando os soldados perguntaram o que fazer com os soldados, os sacerdotes de Baal, que era o Deus da chuva, que ele inclusive falou para parar de chover 3 anos, ficou 3 anos sem chover na região. Quando eles fez questão de seguidor de Baal, né, nesse processo, ele mandou cortar a cabeça de 415 seguidores de Baal. Como morreu João Batista? Perdeu a cabeça, né? Então, na verdade, era a lei ali funcionando. Então, eu falei que haviam 2 caminhos. Chico Xavier comenta quais são esses 2 caminhos. Um é esse. A pessoa é correta, é justa, mas quer resolver tudo na força. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós somos homens de fé, somos homens ligados a um conhecimento, e não podemos, em nenhum momento, aprovar, por exemplo, que a gente tem que ser responsável pela nossa própria segurança, porque quando a gente adquire ou quer uma arma, nós estamos trazendo, provavelmente, obsessão para dentro do nosso lar, correndo o risco de aquela obsessão, inclusive, gerar problemas como desencarnes prematuros, acidentes, etc. A arma não é para ninguém portar. Quem vive com Cristo, na fé no Cristo, né, sabe que não precisa de arma, tem que confiar em Deus. Uma arma na sua casa, você corre mais risco do que tudo. Então, o que acontece? Nós temos que perceber que se nós somos homens de fé, nós não podemos ser jugo forte. Eu vou evoluir se eu for jugo forte? Vou evoluir, mas com muita dor. E a pergunta é, eu quero evoluir com essa dor? Eu quero essa dor para mim? Evoluir com essa dor? Por quê? Porque quando João Batista, que era o nascido de mulher mais evoluído de acordo com o próprio Jesus Cristo, ele via aquele que errava, como ele viu, por exemplo, Herodes, e ele falou assim, ai de ti, arrependei-vos, porque você mandou seu irmão para a frente da batalha para poder ficar casado com a esposa dele. Então ele apontava e mostrava o erro das outras pessoas, porque ele era um homem justo, mas o passado dele tinha problemas. Então, quando você cobra a justiça para os outros, o primeiro a receber justiça é você. Então, ele cobrou justiça de todos aqueles que conviviam com ele, com João Batista, porque ele era um homem correto, um homem digno. Ele estava evoluindo. Mas ele pedia justiça para que a justiça fosse feita para as outras pessoas e a justiça bateu sua própria porta, resgatando aquelas 415 cabeças que ele cortou, mandou cortar. E ele perdeu uma. Ainda houve muita misericórdia. Então, o que acontece? O João Batista é o exemplo, na Bíblia, de uma evolução pelo jugo forte. Nós podemos evoluir pelo jugo forte? Podemos. Mas a dor vai bater a nossa porta. Não sou eu que estou falando, é o Chico Xavier, no capítulo, na página 82, do livro A Sombra do Abacateiro. Então, se você quer seguir por esse caminho, pode seguir. Mas saiba que você vai evoluir, mas você também vai sentir. Então, nós temos um outro caminho. Qual é esse outro caminho? Já que esse, talvez, é meio dolorido, difícil, né? Qual é o outro caminho? É o jugo suave. Porque aí no capítulo 11 de Mateus, Jesus continua dizendo o seguinte, vinde a mim, todos que andai cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Pegai meu jugo, que é suave, e meu fardo, que é leve. O que é o jugo? É aquela peça que prende o boi no carro de boi. Ele vem aqui no lombo, uma peça que tem um formato assim. De um lado você coloca um boi, do outro você coloca um boi, e os dois empurram o jugo que sai puxando o carro de boi, que tem um fardo. O fardo, quer dizer, a carga do carro de boi. Jesus nos convida a pegar o jugo com ele, quer dizer, quem está do outro lado do jugo é Jesus. Quando você tem um carro de boi, e olha que o carro de boi existe da época de Jesus até hoje, porque tem certos lugares que só o carro de boi que entra e consegue sair na roça. E você quer treinar um boi
e o boi é forte, mas é bravo, você coloca do lado de um boi manso. Ele tenta mexer, o pescoço dele está preso no jugo, o boi manso está tranquilo. Então, toda a iniciativa do boi bravo de se revoltar é transferida para o jugo suave, quer dizer, para o jugo, que do outro lado tem um boi manso, que amansa o boi bravo. Fazendo uma analogia com o carro de boi, quem está do outro lado é Jesus nesse jugo. Nas nossas revoltas, nas nossas ânsias de briga, quem segura é o Cristo. Ele absorve. E ele nos ensina a ser manso. Então ele nos convida a pegar o jugo com ele, porque o jugo dele é suave. E o fardo que nós vamos levar é leve. Então, o que acontece? Houve um fato interessante, porque nesse processo de jugo suave, a gente pergunta, e quem na Bíblia, além do Cristo que era jugo suave, tem outro que seguiu os conselhos de Jesus? Tem. O João, mas não o Batista, o quarto evangelista, que escreveu o quarto evangelho, escreveu o Apocalipse, o livro da Revelação, foi o único discípulo que morreu de velhice. Os outros todos morreram de uma morte, onde eles foram, uma morte mais difícil, vamos colocar assim. João morreu de velhice. E ele era chamado de discípulo amado, porque ele chegou para o Cristo e falou assim, sou eu que vou traí-lo, Senhor? Ele sabe que ele pode errar. Então ele respeita o erro das outras pessoas, não condena as outras pessoas quando erram. Não quer resolver as coisas pela força. Jesus revelou para João que quem iria traí-lo era Judas. Você não vê, João, então agora eu vou fazer igual ao Pedro, vou cortar a orelha do Judas para ele aprender, né? Quer dizer, no caso ele foi do soldado do Sinédrio. É suave, confiante. E isso deu título a João, por ser jugo suave, de mestre, de discípulo amado. Então, se a gente quer evoluir, nós podemos ser como João Batista. Alguém correto, digno, mas que resgata o passado na mesma moeda que cobra no presente, através do seu julgamento. E nós temos, por outro lado, o João o Evangelista, o único que esteve presente na crucificação do Cristo, por confiar, por estar ali revoltado com os outros. O que cuidou de Maria, né, que adotou Maria como mãe para dar o apoio nos momentos difíceis de Maria. Então, o que nós observamos? Um espírito muito mais preparado, né? E com menos sofrimento na vida dele. A escolha é pessoal. Nós vamos ter que evoluir. Eu vou escolher o caminho do jugo forte ou o caminho do jugo suave. Bom, eu venho trabalhando, né, com essa questão do jugo suave. Já falei aqui, inclusive, sobre o jugo suave em outra oportunidade, né? Não vou me lembrar o ano, mas eu sei que eu já falei aqui no grupo, né? Foi presencialmente, foi lá no João Batista, na reunião presencial. Eu falei sobre o jugo suave e estou repetindo. Você fala assim, por que você está repetindo? Porque era interessante, porque sempre quando eu analisava o jugo suave, eu analisava em relação ao outro externo, à atitude dos outros, ao erro dos outros em quem não condenava. E aí, essa semana, com esse conto que eu falei com vocês que eu tive no domingo, eu tive a oportunidade de perceber o jugo suave sob um outro viés que eu nunca tinha percebido antes. O jugo suave sob o viés de alguém que me agride. O perdão é tão importante, perdoai-vos é tão importante, que Jesus, né, ele deixou como última lição para a gente. Se a gente machucar um dedo, tiver um corte no dedo, a gente vai sentir dor e a gente fica até com dificuldade de concatenar as ideias,
pensar melhor sobre as ideias. Jesus não estava com o dedinho cortado, não. Estava com as costas todas quadradas, com um cravo na mão, do tamanho de quase uma polegada, furando, rasgando seus nervos, rasgando seus tendões, segurando o peso dele pela mão. Os estudos mais recentes dizem que realmente foi crucificado pela mão, porque acharam vários cadáveres até com os cravos. É na mão, não é no pulso, né? Não rasga, não. E os pés furados. Uma posição de inclinação dos pés, um pé sobre o outro, para que o peso do corpo fique só sobre uma perna. Se a perna começasse a fatigar e cansar, ele cedia ao peso da perna e os braços puxavam para cima, impedindo a respiração pelo diafragma. Ele começava a sufocar e levantava. E ficava nesse processo. Um homem saudável, como Jesus, na idade de Jesus, levaria 48 horas para morrer na cruz. Jesus morreu em 3. Os romanos não entenderam, não tem como que ele morreu em 3 horas, tanto que foram checar se ele tinha morrido ou não. Furando ele com a lança, onde esfurrou água e sangue, que inclusive a gente observa isso no Salmo 22, que começa assim: meu Deus, por que me desamparaste? Então Jesus não estava dizendo isso na cruz como quem Deus teria desamparado, mas lembrando do Salmo 22, e o pastorinho disse que o Salmo, que a frase certa seria: meu Deus, como me glorificaste. Então o que acontece? Jesus morreu em 3 horas. Aí eu fico imaginando, eu num local parecido com Cristo. Eu estou saindo lá da cadeia romana ali, né? Para subir com a cruz aos ombros. Alguém vira e fala assim: oh, Fabiano, nós vamos colocar a cruz no seu ombro, você vai carregar essa cruz até lá em cima. Eu vou perguntar assim: por quê? Porque chega lá em cima, nós vamos te crucificar nessa cruz. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês vão colocar essa cruz pesada nas minhas costas. Pesa mais ou menos uns 70 quilos. Eu já estou com as costas todas machucadas, de chibatadas que eu levei. Não ter cometido crime nenhum. Né? No caso do Cristo, eu seria um criminoso, sim. E chegando lá em cima, vocês vão me crucificar nessa cruz. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu não levar essa cruz, o que vocês vão fazer? Nós vamos te matar. E o que vai acontecer lá em cima? Nós vamos te matar. Calma aí, vamos evitar sofrimento. Mata aqui embaixo mesmo, para não fazer esse show todo aí, né? E eu tô falando o seguinte, né? Se vocês quiserem me crucificar, mas vocês vão ter que me levar de táxi até lá em cima, né? Arruma uma biga aí, porque o negócio não vai ser fácil, não. E a gente observa, né, que o comentário que carregou a cruz foi Jesus, não fala nada dos ladrões que estavam carregando a cruz, não. Fala que Jesus estava carregando a cruz. Então, o que acontece? Tem alguns até filmes que mostram que só Jesus estava carregando a cruz, os outros 2 ladrões não. Mas também porque os outros não estavam carregando, como fala, a cruz por completo, ou não estavam carregando só uma parte da tora. De qualquer forma, o que a gente observa? Jesus aceitou aquilo que era totalmente injusto. Ele pôs a cruz aos ombros e subiu o Calvário. Imagina o nível de cansaço que ele estava. Imagina o nível de desgaste de tanto sangue que ele já havia perdido pelos chicotes, pelas questões. São dores físicas. Quando ele chegou lá em cima, o cansaço era tanto que ao invés de ele ficar 48 horas na cruz, ele ficou 3. Então, um cara esperto como eu, que ia pedir para subir de biga, de táxi, minha namorada vai levar lá em cima, porque senão não vai ter espetáculo, não. Eu não vou, não carrego. E eu ia ficar 48 horas na cruz. Entender a diferença? Porque quando nós aceitamos mesmo aquilo que parece ser injustiça para nós estamos minimizando os nossos sofrimentos. E com todo aquele sofrimento, aquela dor que ele estava, ele olha e pede ao Pai: Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Ele não pediu um perdão vazio. Ele pediu um perdão com justificativa. Por que o Pai deveria perdoar todos aqueles que estavam crucificando um homem inocente?
o justo dos justos. Eles não sabem o que fazem, Senhor. Então, o que nós percebemos? Isso é a verdadeira lição do jugo suave. Jesus está do outro lado do jugo, com um roteiro maravilhoso. E começa no Calvário, na manjedoura, e termina no Calvário. É um roteiro de vida. Quer vencer? Siga esse roteiro. Quer ser feliz? Siga esse roteiro. Então, o que acontece? Nós começamos a perceber que a lição era tão importante do perdão e do suportar que Jesus deixou por último para a gente. E o fato é que a gente às vezes é agredido nesse mundo. Né? O fato que eu comentei que aconteceu domingo, eu vou pedir licença para vocês para estar comentando um caso pessoal. Um parente meu muito próximo recebeu uma mensagem, entre aspas, minha, não era uma mensagem minha, era de um outro número, de um outro telefone, mas com a minha foto do WhatsApp. E falando, tô precisando de um dinheiro e tudo mais, e essa pessoa, querida minha, depositou por Pix, mandou o dinheiro para essa pessoa. E enterrou e mandou mais dinheiro do que a outra pessoa tinha pedido. Quando comunicou, eu falei, eu não te pedi dinheiro, infelizmente, isso é um golpe. Então, a gente começa a falar o seguinte, né? Aí a gente começa, tomara que aconteça isso, que a pessoa sofra e tal. Isso é o jugo forte. Sabe por quê? Porque nada, não é impossível em vidas passadas eu ter sido um caloteiro, eu ter sido um falsário, eu ter sido alguém que roubou em alguns momentos da minha vida. Então, quando eu vejo um irmão errando e peço para ele a justiça, eu estou pedindo para Deus para que a justiça seja feita por mim daqueles erros que eu cometi em vezes passadas e que já foram perdoados, como Cristo pediu perdão para a gente. Porque quando a gente erra, como a irmã até nos afirma, nós somos perdoados quase que instantaneamente, só que nós não estamos limpos. E a forma que nós temos de nos limparmos é quando vermos o outro irmão errando do mesmo jeito, ou errando parecido, a gente pede para ele perdão. Perdão porque ele não sabe o que faz. Então, era interessante porque eu estudei sobre jugo suave e andei estudando sobre jugo suave durante anos. E, no entanto, todo esse tempo que eu usei jugo suave, eu vi jugo suave, eu não percebia que esse jugo suave está também na aplicação junto ao perdão daqueles que nos ofendem e machucam profundamente. E, lógico, às vezes quando fere alguém que a gente ama, a gente tem a tendência a ter mais dificuldade de perdão. Quando é com a gente, fala assim, vou ter para perdoar, né? Mas quando fere alguém que a gente ama, a gente sente mais dificuldade de perdoar. Mas o perdão é isso. A gente fala o seguinte, olha, eu tenho que agradecer a Deus que eu estou na condição de não ser o ladrão, não ser o que furta, ser, na verdade, aquela pessoa que em alguns momentos passa por essa dificuldade, passa por esses momentos. É lógico que, né, então, eu comentei inclusive o caso, porque se você receber uma mensagem com a foto mesmo de alguém que você conhece, tem que olhar se o número bate, se ele está mesmo na sua agenda, porque se ele não tiver, e mesmo assim, tomar muito cuidado, confirmar, ligar para a pessoa quando for fazer alguma coisa que, inclusive, envolva dinheiro. Mas, no domingo, quando eu acordei, eu tive um insight sobre tudo isso que eu estou comentando com vocês novamente. Mas agora sobre o novo tópico. Sobre o tópico da necessidade de perdão daqueles que nos machucam, como sendo jugo suave. E eu falei que tinham dois espíritos. Um espírito que estava me ajudando nesse tipo de raciocínio e um espírito que estava me cobrando no passado. Ou seja, aquele espírito, provavelmente, e eu pedi perdão para ele, é alguém que eu prejudiquei. Talvez seja alguém que eu passei a perna. Pedi perdão. E aí me veio mais um pensamento.
A gente tem facilidade, às vezes, de perdoar aquele espírito que mudou. Eu sou um obsessor. Aquele cara me prejudicou, eu vou pegar ele e vou fazer ele sofrer do mesmo jeito que ele me fez sofrer. Mas eu encontro a pessoa diferente e eu sou, como falo, convidado a pensar de forma diferente e mudar. Só que o perdão é a gente olhar aquela pessoa que ainda continua fazendo o erro do mesmo jeito que da época em que te afetou, olhar para ele e dizer o seguinte: eu te perdoo para que eu possa seguir a caminhada, para que eu possa caminhar, evoluir com menos sofrimento. Por quê? Olha só, gente. Há uma diferença muito grande entre a gente estudar o Espiritismo, viver o Espiritismo e sentir o Espiritismo. Quando nós entramos para o Espiritismo tem resposta para tudo. Nós estamos estudando o Espiritismo. O que aconteceu comigo quando eu fiz o estudo do livro, já fiz aqui no passado, estudo sobre o jugo suave, eu estava estudando o Espiritismo. E os seus conceitos belos e bonitos. Mas quando aconteceu isso com a pessoa que eu amo, e deu um prejuízo razoável para essa pessoa, e eu me senti, inclusive, responsável por isso, porque, afinal de contas, o homem é foto, né? Quer dizer, quem vai resistir a esse rosto bonito assim, né? Então, o que acontece? A gente se sente responsável. E aí, a gente começa a ser o juiz. O juiz de causa própria, que quer julgar como se nunca tivéssemos errados. Como se nunca tivéssemos feito algo nesse nível com ninguém. Para resolver o problema do WhatsApp, você vai lá em configurações e põe validação por dupla segurança, por dupla senha. Você valida lá, você vai ter que um PIN, vai ter também um e-mail, aí você evita que seu telefone seja clonado, tá? É uma dica. Com relação à questão do jugo suave, você tem que começar a sentir que aquele irmão que hoje nos fere é filho de Deus também. E eu sou envolvido, então eu não posso julgar. E aí, eu procurando outro texto para o estudo, nessa intuição, sem querer, eu achei que estava tocando no texto certo e peguei um texto diferente. E aí eu vi o Evangelho no Mateus capítulo 7, na última parte do Sermão da Montanha, que não falei que eu gosto de estudar o capítulo, de uma forma diferente. Deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui como que eu compartilho a tela. Minutinho. Share. Ok. Múltiplos participantes. Está aqui. Eu acho que um participante pode compartilhar o tempo todo. Aqui, múltiplos participantes. Então, adicionar share. Eu não sei se... não. Desculpa. Eu estava procurando as minhas possibilidades aqui. Agora eu achei. Então, vamos nessa aqui. Ó. Vamos lá. Vou compartilhar. Vocês devem estar vendo uma tela aí, né? A tela onde eu abri sem querer. Olha que Deus faz as coisas, a gente acha que é tudo sem querer, né? E durante todo esse meu estudo, eu senti a presença desse outro espírito. E durante toda dessa questão no domingo, eu estava pedindo perdão, tudo. Depois, minha esposa, na hora que ela acordou, fui conversar com ela, e olha, isso aí, falei o seguinte, olha, o prejuízo financeiro que foi dado foi barato diante do aprendizado e crescimento que se teve quando o espiritismo saiu daqui, ó, e veio para cá. Estamos todos no barco, tá? E poucos de nós, né, pode dizer que já conquistou alguma coisa porque estamos esperando um tempo. Nós temos que conquistar todos os dias. Todos os dias nós vamos estar melhor. Não tenha dúvida. Então, basta nós estarmos dispostos a isso. Então, o Sermão da Montanha, que é uma das passagens mais bonitas, o próprio Gandhi comentou que se toda a literatura do planeta se perdesse, mas ficasse o Sermão da Montanha, esse que eu vou ler a última parte para vocês, nada teria se perdido.
Olha que coisa bonita, né? Mas eu nunca tinha lido esse capítulo 7 sobre esse viés. Nós temos até meia-noite, não temos? Não é? Isso aí, amigos. Até, né? Eu sei que até nós temos mais uns 20 minutos só, né? Mas, assim, é assunto para uns 3 dias que nós teremos que estar aí conversando, né? Então, vamos lá. O capítulo, que nem eu falei, a gente estuda ele como um todo. Nós não vamos ler ele todo, mas eu gostaria de chamar a atenção de alguns tópicos muito interessantes. Olha como começa o capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que medides, nos medirão também a vós. Então nós estamos com uma pessoa que nos feriu, nos machucou. E a gente começa a falar o seguinte, ele fez porque ele é mau caráter. Seja um parente próximo, né? Seja um estranho, um ilustre desconhecido, alguém que nos agrediu, que eu falo, ou nos roubou. Aí a gente começa a falar o seguinte, olha lá, né? Nós estamos em época de ânimos políticos muito fortes, nós temos que lembrar que ninguém muda o pensamento de ninguém. Nós temos que mudar o sentimento das outras pessoas. Você pode ter a sua viés, a sua forma de pensar política, mas respeite a forma do outro pensar diferente. Nós não mudamos ninguém no seu conceito. Nós podemos mudar a forma de raciocinar. Tem espaço para todo mundo pensar diferente. É importante que as pessoas até pensem diferente, porque da forma como o outro diverge de mim, eu posso ver justificativa e racionalidade no outro, para que a gente possa chegar a um consenso e um caminho, uma via comum. Mas para isso nós não podemos mudar. Não queremos mudar a forma de pensar. Vamos viver o evangelho no nosso coração e a forma de sentirmos vai mudar as outras pessoas. Porque ninguém muda a forma da outra pessoa mudar, de pensar. Mas nós podemos mudar a forma da outra pessoa sentir. Então não vamos julgar o motivo pelo qual o outro me roubou, ou roubou alguém, ou feriu alguém, ou machucou alguém, ou me machucou. Porque com rigor com o que eu estou julgando ali, eu estou fazendo julgamento sobre a pessoa, estou sendo o juiz da causa do erro daquela pessoa, eu vou ser julgado pelos meus erros passados que eu já cometi naquele mesmo processo. Porque nós temos costume de ver a aresta nos olhos dos nossos irmãos, mas não vemos a trave que carregamos nos nossos olhos. Por que não vemos a trave? Porque essa trave foi imputada em nossos olhos em vidas passadas. Eu nunca tinha olhado para esse viés. Então eu carrego erros de vidas passadas. Gente, se alguém quiser fazer um comentário, fique à vontade, pode abrir o microfone aí, né? E faça a pergunta, ou faça uma colocação, uma questão para a gente poder. Ou como dizer a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho uma aresta, quando tens uma trave. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como has de tirar a aresta do olho do teu irmão. Então, seja bom primeiro, faça o bem. E aí a gente vai agir com muito mais compaixão com aquele que é. Eu sofri um acidente na Petrobras em 2003. Foi o único ano que eu não falei no mês espírita. Foi em 2003 o meu acidente, porque eu estava nos tratamentos lá do hospital. E o meu acidente, onde eu queimei o braço, fiz outras cirurgias plásticas no meu braço, eu considero como um grande presente de Jesus na minha vida. Então, o que acontece? Depois que eu me queimei, quando alguém fala que queima, tem um outro significado para mim do que antes. Antes a pessoa queimou, nossa, pesar. Agora eu sei como que é a dor, mas mesmo assim é uma dor ficção. Por que uma dor ficção? Porque quando eu lembro da dor, eu não sinto ela novamente. Agora, se eu machucar alguém, daqui 300 anos eu lembrar do fato, ela ainda vai doer. Então essa é a dor real. A dor ficção é a dor física. A dor do espírito, da moral, essa é a dor verdadeira. Então vamos tomar cuidado com ela quando a gente fere. Como eu falei com vocês, eu não gosto de separar o evangelho, vamos continuar para a gente ver algumas coisas mais do evangelho. No capítulo, né? Capítulo 7. Eu sempre li isso aqui como questão de conhecimento. Não deis aos cães o que é santo, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisoteiem e, tornando-se contra vós, vos despedacem. Eu sempre achei isso ligado ao conhecimento. O conhecimento tem que ser associado, mas eu falo, tem que saber para quem que a gente vai colocar o conhecimento. Mas nesse dia, no domingo e hoje, como eu vou colocar para vocês,
Esse conhecimento, para mim, ele apareceu como sendo o sentimento. Não desgaste, destrua o seu sentimento, não lance o seu sentimento equilibrado, com raiva, com ódio, com sentimento de vingança para com outro irmão. Ou seja, aquela sensação de embate de cachorros. Não joga aos cachorros, não joga aos porcos. Está ali no meio da lama, no meio da sujeira. Né? Hoje, as granjas não são mais chiqueiras, né? As granjas são muito mais limpinhas. Mas nós, como seres humanos, tem que agradecer um pouquinho também o Amilson, né? Quando eu fui na casa dele, ele falou, não como carne, né? Acho que ele falou até que era vegano, não sei se era vegano ou vegetariano. E hoje eu sou vegano, e eu agradeço, assim, espetacular, acho que ele é vegetariano. A saúde é outra e outra coisa. Nós não podemos continuar matando animal do jeito que a gente mata. O planeta Terra está matando 70 bilhões de animais por ano. Dá 2.400 animais mortos a cada segundo que nós estamos conversando aqui. Cada segundo. 2.400 animais morreram no mundo nesse tempo aí, em média. Se alguém quer saber se é possível alimentar sem a carne e viver sem proteína animal, assista um documentário que tem no Netflix chamado Dieta dos Gladiadores. Mostra o desempenho de atletas que não comem carne comparados com que comem. E também tem Water Health, o que é saúde, né? Que é um trocadilho com que diabo, né? Que é em inglês. Mas seria o que é a saúde, né? Então, assista esses dois, tem no Netflix, você vai ver que realmente a gente pode viver. A Zilma também é uma grande aí, né? Que eu fui vegetariana durante 8 anos, depois voltei a comer carne. E a Zilma ensinou os filhos a não comer carne, tá de parabéns. Então, o que acontece? Nós percebemos, né, que a importância da gente mudar os nossos conceitos. E só vamos mudar quando a gente observar. Hoje está tão fácil ser vegano, tem tanta comida gostosa aí que está até tranquilo, né? Tem aí hambúrguer do futuro, carne do futuro, linguiça do futuro, como fala, a sadia, tem vida vega, uma série de coisas. Para quem não quer ficar sem gosto da carne, tem um monte de coisa aí, tudo à base de planta. Mas vamos voltar ao nosso caso aí. Então, não vamos jogar nosso sentimento. Eu sempre pensei em conhecimento. Ó, estava aqui. Quando estava aqui no coração. Não vamos jogar nosso sentimento para os embates dos porcos, para os duelos dos cães. Porque ele se volta contra nós. E isso aqui, que nós estamos acabando de ver no versículo 6, tem tudo a ver com o que ele falou, não julgueis. Quando nós estamos julgando ali, nós estamos sendo juiz de uma causa a qual eu estou envolvido, quer dizer, não estou sendo imparcial, estou tendo parcialidade nos meus julgamentos em relação a outra pessoa, pedindo para Deus justiça, justiça. O primeiro a receber justiça sou eu. Eu estou jogando o meu sentimento para os porcos e para os cães. E ele vai ser pisoteado. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater, abre-se-vos-á. Ou seja, quando a gente está pedindo justiça para outras pessoas, né, nós vamos achar. Né, nós vamos achar. Da mesma forma que se eu pedir coisas boas, eu vou achar. Mas aqui, sob uma nova ótica de análise. Né? Porque todo que pede, recebe. E o que busca, acha. E quem bate, abre-se-á. E qual de vós que porventura, né? O filho pede pão, você dá uma pedra. Ou pede peixe, você dá uma serpente. Pois se sendo os maus sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai está nos céus. Quando a gente pede justiça, nós estamos recebendo exatamente aquilo que a gente está pedindo. Não é maldade do Pai, é coisa boa. Que vai nos ensinar a evoluir, a crescer, a resgatar nosso passado. E talvez até mudar radicalmente e falar o seguinte, não, vou para a faixa mais tranquila, menos tumultuada, vou para o jugo suave, que é o convite de Jesus. Assim tudo que quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles. Ou seja, seja misericordioso com o outro e será recebedor de misericórdia. Porque essa é a lei dos profetas. Ou seja, uma coisa profunda que tem a ver com o relacionamento dos problemas do ser, do destino e da dor. E com esse comportamento nós vamos estar entrando pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que guia para a perdição. E muitos que entram por ela sofrem. Com estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Jugo suave. E com poucos são aqueles que as encontram. Guardai-vos, porque aí as religiões dizem o contrário, né? Nós vemos líderes religiosos dizendo o seguinte, não, nós temos que resolver as coisas na força. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm cobertos de peles de ovelhas, e eles acreditam ser ovelhas, essa é o mais interessante,
mas são lobos por dentro. Ou seja, são lobos, né? Ou seja, a raiva está ali dentro, o ódio está ali dentro, não tem o perdão, não tem o suportar. Porque pelos frutos que nós vamos conhecer, né? Os homens. Nós não podemos colher uvas de espinhos, nem figos de abrolhos. Então, se um profeta, um pastor, um padre, um palestrante espírita, um budista, um muçulmano, fala uma coisa, mas vive outra, está vivendo o ódio, a raiva, a vingança, querendo a vingança, ele tem um lobo lá dentro e acha que é uma ovelha. Não é. Porque pelos frutos a gente vê. Ele não produziu frutos bons. Não saiu uva, saiu espinho. Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Se você não está dando bons frutos, você não é uma árvore boa ainda. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore boa má dar bons frutos. Ou seja, nós temos que mudar, fazer enxertia. Corta a árvore, velho. Vamos ser jugo suave e vamos aprender a dar frutos bons. Toda árvore que dá bons frutos será cortada e posta no fogo. Não dá, desculpa. Bons frutos será cortada e posta ao fogo. Então não vamos para o fogo, não, gente. Não. Fogo é sofrimento, é dor. Assim, pois, pelos frutos deles conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todo que é religioso entrará no reino dos céus, mas sim que faz a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do meu Pai? Vamos pegar o jugo de Jesus, que é suave, e o fardo, que é leve. Que está no céu, este entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Olha, essas pessoas fazem muito prodígio nas fé. Não é em teu nome que profetizamos, e em teu nome expelimos demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? Então eu vou dizer a eles, pois eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Ou seja, esqueça a vingança, gente, esqueça olho por olho, dente por dente. Como diz Gandhi, senão todo mundo vai terminar banguelo e cego. Vamos perdoar. A lição do Cristo, ela é belíssima e foi a última deixada para a gente, não é à toa. É a lição derradeira, para fechar com chave de ouro o roteiro de luz. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, e agora entende, né? E as observa, é o que nós estamos tentando fazer agora, será comparado ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Olha só, não tem sofrimento que bata nele. Veio o vento, veio a chuva, transportar os rios, assoprar os ventos e combater aquela casa. E ela não caiu. Por quê? Porque ela nem sente tudo, ela é jugo suave. Porque estava fundada sobre a rocha, sobre o processo certo de vitória e de felicidade. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem estulto, né, que edificou a sua casa sobre... Estulto é inconsequente. Que edificou sua casa sobre a areia. Vê a chuva, transbordar os rios, quer dizer, ele sente tudo. Assoprar os ventos, combater aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Aconteceu que, tendo Jesus concluído essas palavras, o povo, muitos entenderam, por causa do magnetismo próprio do Cristo, do entendimento daquelas palavras, estava o povo admirado da sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas deles e os fariseus. Belíssimo esse texto, né? Mas ele ficou mais belo comigo depois de domingo. Eu já li esse texto algumas vezes, já fiz estudo sobre esse texto. Mas é o saber o Espiritismo, viver o Espiritismo. Agora está na hora da gente começar a sentir o Espiritismo. Perdão. E aí eu conversei com essa pessoa que foi meu próximo do coração que foi prejudicado, e pediu perdão, vamos perdoar. Eu falei muito do que eu senti. Talvez essa pessoa possa até estar assistindo agora esse estudo. E falei, olha, é a possibilidade. Quando a gente faz isso a uma pessoa estranha, a gente tem dois caminhos. Ele fala assim, se ele mudar de vida, eu perdoo. Mas se ele não mudar, eu não perdoo. O nosso convite é perdoar, porque aqueles que estavam lá diante de Jesus, estavam lá memeando a cabeça assim, confiaste em Deus, desce daí agora. Ou seja, estavam agredindo ainda o Cristo com palavras, com cuspes. E Jesus estava pedindo perdão para eles. Ou seja, eles não tinham mudado de atitude. Mas Jesus estava pedindo perdão. Mas é o Cristo, né?
Mas Jesus vem ensinar para a gente como sermos humanos. Quando Jesus se referia a ele mesmo, fala assim, o Filho do Homem. Filho de, em hebraico, significa cheio de. Então, Jesus era cheio de humanidade. Ele estava ensinando a gente a ser humano. Jesus foi crucificado porque ele afirmou que era filho de Deus. Filho de Deus significa divino. Então, ele estava blasfemando a concepção de alguns do Sinédrio. Por isso, pedir a crucificação de Jesus. A gente tem que olhar também com esse olhar de misericórdia por até aqueles que crucificaram Jesus, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Quando a gente passa para essa visão, quando a gente pega esse caminho, a gente percebe como nós temos ainda muito a aprender dentro do Espiritismo. E eu agradeço a Deus todas as oportunidades que eu tive. Né? Desde lá, por isso que eu falei presente de Cristo, desde o meu acidente, foi em 2003, até hoje, né? 18 anos. Eu tô novinho, tá? Tenho 18 anos só. Fiz 18 anos, eu tenho 2 aniversários. Hoje é um deles, né? E o outro é dia 28 de abril, que eu nasci novamente. Então, o que acontece? Eu agradeço a Deus por ter me deixado continuar aqui, porque quanto eu evolui nesses 18 anos, tentando servir o Cristo, mas sentir o Cristo também. Nós temos que sentir. Nós temos que viver a nossa vida, esquecendo as coisas do mundo. A gente vai ler os mensageiros, por exemplo, a gente vê assim, aquela pessoa ligada lá aos problemas da Terra, e aí fala o seguinte, ele está discutindo coisa que aconteceu na época da escravidão, na época do Império, ou seja, o cara está lá no mínimo 60 anos naquela condição inferior. Vamos parar de perder tempo, vamos começar a evoluir, crescer. É assim que nós vamos começar a nossa evolução retilínea. Sem muita dor, com muito amor, aceitando o jugo suave. Eu sou um dos grandes propagandistas, pelo menos para mim, né? Eu tento ser do jugo suave. E agora sobre a não viés. Quando agredido também, haja com jugo suave. Evite, né? Evite de julgar os políticos, evite de julgar o irmão, evite de julgar aquele que te fere e te ofende. Vamos perdoar, vamos seguir o caminho, porque nós vamos ser mais felizes com certeza. Né? Gente, nós estamos chegando ao fim do nosso estudo. Vou abrir aí para se alguém quiser fazer algum comentário, conversar, fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, uma colaboração em relação a isso aí. E agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui hoje com você. Sabe por quê? Porque quando eu sou convidado para fazer um estudo desse tipo, aí, ó, eu recebo uns espíritos desse tipo aí que matou 2 coelhos com uma caixa d'água só. Ou seja, eu recebi uma intuição de um estudo desse maravilhoso, que pelo menos para mim foi muito bom. Se não foi bom para vocês, me perdoa, mas para mim foi de revelador e libertador. E ainda pedir perdão para alguém que eu possa ter ferido e machucado. Então, quer dizer, aquele que se eu continuasse naquela raiva, guardando aquele rancor, eu abri espaço para aquele lá também estar cobrando todas as dívidas do passado que eu prejudiquei. Eu pedi perdão para ele. E eu acho que ele parou para refletir e pensar sobre isso aí. Então, foi libertador 2 vezes. 3 agora que nós estamos passando isso aí. Olha, outra coisa. Conhecimento bom, compartilhe, tá, gente? Porque o que me libertou tem que libertar também outros que vão nos ouvir aí, para a gente ser mais feliz, né? Então, agradeço muito a oportunidade. Obrigado por estar continuando aí, me convidando aí para vir no mês espírita aí, né? Eu espero que quando eu tiver com uns 80 anos, estou aqui, ó, né? Vou com calma, mas eu vou tentar levar alguma mensagem, né? Quem sabe, né? Às vezes vocês têm paciência comigo lá, né? Se bem que com 80 anos, nada, gente, com 110, porque 80 hoje tá tudo normal, saúde em dia, né? Sem problema nenhum. Já foi a época que 80 era velho. Hoje 80 é jovem.